está no ar o TV Câmara Entrevista. Hoje vamos falar sobre a segunda doença neurológica mais frequente do mundo, o Parkinson. Ela acomete cerca de 4 milhões de pessoas, um número que deve duplicar até 2040. Mas por que ela ocorre e qual a sua causa? Para responder essas questões, vamos conversar com o médico neurocirurgião, especialista em distúrbios do movimento do Hospital Moinhos de Vento, Alexandre MacDonald Reis, e também com o neurologista especialista em Parkinson e outros distúrbios do movimento do Hospital São Lucas da PUC, Yuri Feloni. Bom, primeiramente, sejam muito bem-vindos aqui no nosso estúdio. Obrigada pela participação de vocês, doutores. E eu queria começar com uma pergunta mais geral, direcionada para o doutor Alexandre, sobre explicar exatamente o que é o Parkinson. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite, dizer que é uma honra e um privilégio poder estar conversando com vocês, com o Yuri, a respeito do Parkinson, que é uma doença que afeta tantas pessoas e causa um sofrimento tão grande nesses pacientes e principalmente nas famílias que convivem com esses pacientes, né? Existem muitas situações que envolvem a origem e a explicação dessa doença, né? Que é uma doença bastante complexa, mas basicamente ela é caracterizada por uma deficiência na metabolização e no funcionamento da dopamina no cérebro. Grosso modo, é mais ou menos assim que ela funciona. As origens disso, elas são multifatoriais, elas podem ser relacionadas a causas genéticas, a causas ambientais, não se tem precisamente qual é a causa disso, né? Alguns genes já foram mapeados, a gente tem um mapeamento genético que auxilia no diagnóstico e em algumas formas de prognóstico e de aconselhamento familiar genético. Mas a causa específica ela não é bem determinada. E por essa carência de dopamina é que se acarretam vários sintomas, né? A doença foi descrita primariamente, inicialmente ela foi descrita, eu gosto muito da história do Parkinson, né? Em 1817, ela completou 200 anos em 2017, por James Parkinson, vamos dizer assim, um pesquisador, cientista, médico inglês, que descreveu um número pequeno de pacientes, ele descreveu 6 pacientes, e ele publicou um ensaio que foi a origem da determinação da doença, né? Isso foi chamado Ensaio sobre Paralisia Agitante, e na época da publicação não se deu muita atenção a esse quadro, né? Mas ele foi muito perspicaz na observação, que até hoje doutrina a forma de diagnóstico, que é olhar o paciente e observar as características do sintoma. E por que eu digo isso? Porque o James Parkinson, alguns desses pacientes que ele escreveu, e foram 6, ele não conhecia propriamente dito, ele via passar à frente da sua casa, que era o seu consultório. Anos depois, né, quando se houve uma revisão mais minuciosa desses artigos e de um número maior de pacientes, é que se realmente viu que aquilo poderia ser uma doença nova e se, uma forma de honraria, se denominou doença de Parkinson, né? Eu sempre gosto de salientar bem a palavra doença de Parkinson, né? Porque é uma doença muito estigmatizada pelo nome, né? Popularmente se fala em mal de Parkinson. E isso já carrega um peso muito grande, um rótulo muito grande, porque as doenças não são caracterizadas por esse prefixo, né? É um prefixo da língua portuguesa, né? De mal como doença, mas para nós é doença de Parkinson, né? Principalmente porque, por ser uma doença aparente, o sintoma é visível, o rótulo e o peso que ela carrega é muito grande, né? Quando eu converso com vocês, eu não sei se tu tem pressão alta, eu não vejo, né? Mas Parkinson é uma doença visível, né? E muitas vezes essa carga emocional tem uma influência muito negativa, né? Quando se avalia, lá desde a descrição primordial, existem 4 sintomas que a gente chama de sintomas cardinais da doença, que são a rigidez, o tremor, a lentidão, que tecnicamente se descreve como bradicinesia, e a instabilidade postural, que pode ser também entendida como falta de equilíbrio ou perda de equilíbrio. Então esses seriam os 4 sintomas
mais importantes da doença, mas é de extrema valia saber que a doença é muito complexa na forma de apresentação. Nem todos os pacientes vão ter esses sintomas. Geralmente as pessoas tendem a ter aquela imagem do paciente com Parkinson tremendo, e existem pacientes de Parkinson que não têm nenhum tremor e têm a mesma doença, né? Eu costumo dizer que o paciente não deve se comparar a nenhum outro paciente com Parkinson, que cada paciente tem a sua forma de Parkinson. E modernamente falando, que foi talvez um dos deslizes do James Parkinson, quando ele descreveu esses primeiros pacientes, ele tinha a ideia que fosse uma doença essencialmente do movimento, uma doença única e exclusivamente motora. E hoje a gente sabe que é uma doença que apresenta sinais motores e sinais não motores, que são vários, entre eles a depressão, a constipação, a dificuldade para engolir. Então existem vários outros sinais que podem fazer parte da doença e que necessariamente não são do movimento, e que também participam, né, desses quadros, devem ser tratados, porque o grande foco hoje em dia no tratamento é melhoria da qualidade de vida. Esse é o foco. Eu não posso me ater a minimizar um tremor se o paciente fica 10 dias sem ir aos pés. Quer dizer, isso não reflete em qualidade de vida, né? Então, a multidisciplinaridade do neurocirurgião, do neurologista, do fisioterapeuta, do fonoaudiólogo, enfim, de todas as subespecialidades afins, é imprescindível para o sucesso do tratamento. E, doutor Yuri, o doutor Alexandre comentou agora que são uma diversidade de possíveis sintomas e muitas vezes cada caso ele é único. Muitas vezes o mesmo paciente tem algum conjunto de sintomas que o outro não tem e vice-versa. Como se identificar, então, essa doença? Porque, justamente, se tendo quadros tão diferentes, como se faz para identificar? Existe algum exame ou algum conjunto de exames específico? Como é que se faz, sendo, enfim, médico nessa especialidade? E bem-vindo ao nosso programa. Perfeito. Muito obrigado, Mariana, muito Alexandre, pela presença e pelo convite de estar aqui. Realmente é extremamente importante falarmos sobre essa doença extremamente prevalente que impacta tanto na qualidade de vida e funcionalidade dos pacientes. Respondendo à tua pergunta, infelizmente até o momento não existe um exame que possa ser feito que confirme esse diagnóstico. Então, o diagnóstico ele deve ser feito a partir de um conjunto de achados do quadro clínico do paciente, do exame neurológico, da anamnese e também alguns exames que podem ser realizados, dependendo da situação, para excluir outros diagnósticos diferenciais. Então, o principal ponto que devemos partir é, como o doutor Alexandre estava comentando, os principais sintomas neurológicos motores da doença. O principal deles é a lentidão do movimento, tem que estar presente. A partir da lentidão do movimento, precisa ter mais um dos sintomas, que pode ser o tremor, pode ser a rigidez muscular. Então, a partir disso, a gente vê até pela combinação que os pacientes podem não ter o tremor. Podem ter só a lentidão e a rigidez muscular. E ainda assim, o tremor, ele tem algumas características específicas da doença de Parkinson, do parkinsonismo de uma forma geral. Então, o tremor ele é caracteristicamente de repouso. Quando o paciente ele está relaxando a musculatura, ou seja, quando está sentado, assistindo uma TV, conversando com alguém, não tanto, apesar de poder estar presente, quando está utilizando o membro. Então isso é muito comum, as pessoas nos procurarem no consultório por tremor, achando que tem doença de Parkinson. Para o próprio estigma, como o doutor Alexandre estava comentando. Então é o grande medo da população geral. A grande maioria das vezes não é Parkinson, tem outras doenças mais prevalentes. E nem todo Parkinson tem tremor, isso é muito comum também, a gente ouvir no consultório. Mas eu não tenho um tremor, doutor, como é que é Parkinson? Então, existe uma variabilidade fenotípica, é o termo mais adequado. O que eu quero dizer é o seguinte, existe uma mudança, uma variabilidade muito grande de sintomas de cada paciente para cada paciente, de cada doença, e de acordo também com a duração, com a evolução de cada doença. Então, a gente deve focar nesses 3 sintomas motores principais, mas existe uma evolução natural da doença. Ou seja, em determinado tempo de duração, eu vou esperar que comecem a aparecer outros sintomas associados. Sintomas relacionados à fala, à deglutição, à capacidade de engolir,
ao intestino, funcionamento do intestino, constipação intestinal é bem frequente. A capacidade de controlar o xixi, por exemplo. Alterações do sono, muito frequente. Pacientes que falam dormindo, sonham muito, se agitam durante o sonho, às vezes pode até dar socos, chutes na pessoa que está ao lado. Com a evolução da doença, podem até aparecer sintomas um pouco mais graves com maior impacto na qualidade de vida, como, por exemplo, alteração de memória e acabar tendo uma maior dependência para as suas atividades da vida diária, e alterações de equilíbrio, de caminhada, isso leva à queda de repetição. Então, o diagnóstico ele é essencialmente clínico, baseado nessas características. Eu espero que o paciente ele tenha essas características e que tenha uma evolução mais ou menos dentro do tempo que eu espero que ele desenvolva determinados sintomas. Se tem uma evolução muito rápida, se desenvolve um determinado sintoma, como por exemplo o de memória, muito cedo, não deve ser Parkinson. É importante investigar uma outra doença que possa estar relacionada. E um outro ponto muito importante do diagnóstico é o próprio tratamento, porque o tratamento da doença de Parkinson tem um impacto muito grande na confirmação diagnóstica. Por quê? Essas pessoas com doença de Parkinson tendem a ter uma resposta muito satisfatória ao tratamento. Então, como o Dr. Alexandre estava comentando, a doença essencialmente ocorre por uma alteração de dopamina. Dopamina é o neurotransmissor, o hormônio do cérebro, responsável por manter a fluidez dos movimentos. Se ele está em falta, o movimento vai ser menos fluido, mais travado, mais lento. O que eu faço então para tratar? É repor esse neurotransmissor que está faltando. Existem várias medicações diferentes que podem ser feitas para isso. Então, repondo esse neurotransmissor, a dopamina, o paciente tende a ter uma resposta bem satisfatória e isso faz parte dos critérios diagnósticos para a doença de Parkinson. Bom, se eventualmente eu tenho alguma dúvida de outros sintomas que eu não esperaria que estivesse, alguma alteração a mais no exame neurológico que eu não esperaria que aquela pessoa apresentasse, eu parto então para uma investigação com exames adicionais. Essencialmente uma ressonância do encéfalo nos dá bastante informações com características de outras doenças que podem parecer muito com a doença de Parkinson. E vai me auxiliar, então, nesse diagnóstico diferencial. Mas, até o momento, o único método que pode nos dar uma certeza 100% diagnóstico é a necrópsia após a morte, a avaliação do cérebro daquele paciente, identificar alterações específicas na microscopia. Mas, para exame ainda disponível para a população, infelizmente, não temos. Só complementando o que o Dr. Yuri muito bem falou, o tremor mais prevalente que existe não é o tremor parkinsoniano, é um tremor essencial. Então as pessoas geralmente se assustam muito quando percebem alguma forma de tremor por ligar isso diretamente ao diagnóstico de Parkinson, né? E o tremor essencial é uma forma, para especialistas em tremor, é fácil distinguir a diferença entre o tremor e o outro, porque eles são tremores basicamente antagônicos, né? O tremor essencial é um tremor de ação, quando o paciente executa um movimento. E o tremor parkinsoniano é um tremor de repouso, né? É uma diferença muito significativa. Mas para o grande público em geral é tremor, né? É tremor. E quando se pensa em ferramenta diagnóstica, por não existir um exame de imagem nem de laboratório, às vezes se tem dificuldade, porque estatisticamente o Parkinson vai ser, dentro dos distúrbios do movimento, uma das mais prevalentes. Mas muitas vezes começa aparecendo como Parkinson, e como muito bem o Dr. Yuri falou, e vão aparecendo situações novas, né? E que vão levando para outros caminhos. Então, às vezes o paciente inicia com uma suspeita de diagnóstico de Parkinson e ao longo dos anos a situação vai se transformando em outros tipos de doença do movimento, que não são tão comuns, mas podem acontecer. E, doutor Alexandre, quem são as pessoas que devem se preocupar
preocupar realmente, né, e buscar esse diagnóstico? Quem são as pessoas que podem ter o Parkinson? Tem uma idade específica? Tem, enfim, alguma condição específica? Ou todo mundo, eventualmente, está sujeito a ter Parkinson? Excelente a tua pergunta. Existe uma faixa etária predominante, né, em torno da 5ª, 6ª década de vida, né, mas ela pode ocorrer em qualquer faixa etária. Existe uma situação que é chamada de Parkinson juvenil, quando ele ocorre muito precoce, né? Geralmente ao redor da 3ª década de vida, 3ª, 4ª década. E existe um exemplo muito conhecido, que é o ator Michael J. Fox, que tem um quadro clássico de um Parkinson juvenil. Muitas vezes essas doenças carregam uma gravidade maior pela precocidade do seu surgimento, mas ela pode surgir em qualquer faixa etária. É importante salientar que essa carência de dopamina, o nosso corpo tolera um bom percentual de perda de dopamina, né? Então, quando a gente começa com a doença e começa a perder a dopamina, a gente perde 10, 20, 30, 40% e a gente tolera bem. Os primeiros sintomas vão começar a aparecer quando a gente já teve uma perda bastante significativa. Então, quando a gente vê uma pessoa de 35, 36 anos apresentar algum sintoma, ela já carrega a doença há alguns anos, sem apresentar nenhum sintoma. Existem até alguns sinais indicativos, como a anosmia, que é a alteração do olfato, ou a alteração do sono, mas eles são muito inespecíficos. Ninguém suspeita disso com décadas de antecedência sem nenhum sinal motor. Então, isso pode acontecer em qualquer fase da vida. Acometem basicamente uma semelhança muito grande homens e mulheres, talvez uma predominância um pouco maior em homens, né, doutor Yuri? Mas não é uma coisa estatisticamente tão significativa assim. E quando se tem uma causa que influencia, não se chama doença de Parkinson. Exemplos clássicos, os lutadores de boxe. Né? O lutador famoso, Muhammad Ali, tinha doença de Parkinson. Não, ele não tinha doença de Parkinson. Ele tinha um parkinsonismo. É quando é uma coisa parecida com Parkinson, mas não é a doença de Parkinson que a gente chama de idiopática, ou doença de Parkinson clássica. Que essa não tem uma causa específica originária da doença, que a doença não é provocada por nenhum fator externo, tipo lutar boxe. Né? Existem algumas outras situações que podem elucidar um pouco a incidência. Hoje está muito evidente o painel genético para pesquisa de genes específicos que podem ser detectados. Isso serve para uma orientação familiar e genética de possível apresentação da doença, mas também não é uma ferramenta que seja 100% eficaz no diagnóstico e na previsão. Né? Basicamente, a história familiar também é importante. Quando se observa assim, famílias que têm uma incidência muito grande, talvez elas carreguem genes específicos familiares, aí a apresentação seja um pouco mais prevalente, mas é importante salientar, o Parkinson certamente tem uma base genética envolvida, né, que está escrito no mapa genético da pessoa, mas ela não é necessariamente uma doença hereditária, que tenha herança, que passe de geração para geração. Pode ter uma influência genética, mas não é necessariamente hereditária. Eu costumo dizer que é uma doença que a gente não tem como prever com 100% de certeza, nem como prevenir, né? O que eu posso fazer para não ter, né? Isso, infelizmente, a gente não tem hoje em dia. Né? Então, o importante é viver a vida em todas as situações de forma plena e de forma saudável, né? Mas uma forma de previsão e de prevenção, infelizmente, não existe. A minha próxima pergunta, eu estava me encaminhando justamente para questionar isso, se tem hábitos que a gente possa ter para buscar evitar, enfim, mas o importante para qualquer doença, qualquer quadro, é se manter saudável e buscar um envelhecimento saudável, imagino, né, doutor Yuri? Com certeza, concordo com o doutor Alexandre. Infelizmente, não tem algo específico que pode ser feito para evitar o desenvolvimento da doença. Tá? Mas, de uma forma geral, existem alguns pontos que podem auxiliar a pelo menos diminuir o risco ou, se eventualmente desenvolver a doença, que seja mais tardia na vida. Né? Então, por exemplo, o que mais determina nesse ponto é a atividade física regular. Então, a atividade aeróbica.
Principalmente caminhadas, esteira tem mostrado muito benefício para isso, até para as próprias pessoas que têm a doença de Parkinson. E, interessantemente, até artes marciais, Tai Chi Chuan, Yoga, tem mostrado benefício para as pessoas que já têm a doença, mas também, de uma forma geral, como atividade aeróbica para minimizar, diminuir os riscos de desenvolver doenças neurodegenerativas de uma forma geral, não só Parkinson, mas os estudos são principalmente para Parkinson. Além disso, a gente quer manter um bem-estar, uma saúde cerebral. Então, para isso, evitar, diminuir tabagismo, obesidade, pressão alta, diabetes. Então, tudo isso também vai gerar dano neuronal e um cérebro que talvez está conseguindo compensar aqueles 20, 30% de deficiência de dopamina, se eventualmente continuar tendo lesão pelos esses fatores de risco, ele não vai mais conseguir compensar. Então vai meio que acelerar o desenvolvimento da doença. Mas, obviamente, não é a causa do Parkinson. E, infelizmente, é uma doença que não tem cura, mas, como a gente já comentou, o Dr. Yuri comentou, tem os medicamentos que ajudam a repor essa deficiência de dopamina, que ajudam bastante, e também essas práticas do dia a dia que podem auxiliar. Mas eu queria pedir para o Dr. Alexandre falar de uma outra possibilidade, que é a questão da cirurgia, né? Que é a cirurgia de estimulação cerebral profunda. Imagino que o senhor, como neurocirurgião, possa falar muito bem sobre isso. O que é essa cirurgia e em quais casos ela é indicada, porque imagino que não se possa fazer em todos os pacientes. Então assim, de novo tentar desmistificar o rótulo que a doença carrega, né? Quando a gente fala assim, o mal de Parkinson não tem cura, é uma frase pesada, né? Agora, se eu te disser que a pressão alta não tem cura, talvez a pessoa saia daqui e vá comer um churrasco cheio de sal e não dê bola, né? São as formas de interpretar a doença, né? A maior parte das doenças crônicas não tem cura, diabetes, pressão alta, enfim, e carregam outros rótulos, né? Então a gente tem que deixar bem claro, a doença de Parkinson, ela infelizmente não tem cura, mas ela tem várias formas de tratamento. A gente pode dizer, resumidamente, que houve na história do tratamento do Parkinson duas grandes revoluções, sem dúvida. A primeira grande revolução foi na década de 60, a introdução da levodopa, que foi essa dopamina, entre aspas, sintética, que repõe a dopamina que está ausente no nosso corpo. Infelizmente, ao longo dos anos, a gente percebe que o tratamento vai ficando mais difícil. Existe um encurtamento do intervalo das doses, existe uma necessidade de aumento das doses para se obter o mesmo efeito, existem parefeitos que se sobrepõem ao longo da doença. Então, é um tratamento que funciona muito bem nos primeiros 5 a 10 anos, né? Que no início até se tem um termo que diz que é uma lua de mel, que o paciente toma e, como o Dr. Yuri salientou, tem uma melhora muito expressiva, né? Alguns pacientes chegam a ficar assintomáticos, né? Existem também várias outras drogas que participam desse tratamento, nessas fases medicamentosas, mas a grande revolução, sem dúvida, foi a levodopa. E depois, com o uso crônico, começou a se apresentar essa dificuldade de tratamento e surgiu a segunda grande revolução, que foi a introdução, vamos dizer assim, da cirurgia moderna do tratamento do Parkinson, que é a estimulação cerebral profunda, vem do termo em inglês de Deep Brain Stimulation. E por que eu digo isso? Porque a sigla da cirurgia se chama DBS. DBS é um nome comum que se usa para cirurgia. Basicamente, a cirurgia introduz um eletrodo numa área mesencefálica chamada núcleo subtalâmico, e nessa área em que a dopamina iria exercer o seu efeito químico, a gente exerce um efeito elétrico, físico, e consegue recuperar o funcionamento daquela região de uma forma bastante satisfatória, em fases em que o tratamento medicamentoso já é bastante complicado e às vezes até penoso, porque ele tem que ser muito seguido, né? Às vezes o paciente toma uma medicação de 3 em 3 horas, de 2 em 2 horas, para conseguir ter a liberação da rigidez ou diminuição do tremor para conseguir realizar o movimento. Bom, eu tive a felicidade de ser um dos precursores dessas técnicas no Brasil de DBS. Eu realizei o primeiro caso de DBS aqui no Rio Grande do Sul em 2004.
Então, a gente fez 20 anos esse ano da primeira cirurgia e adquiri uma experiência muito grande nisso, né? Mas por que eu comentei isso da longevidade desse tempo? Porque lá no início tinha uma frase que eu até considerava bastante cruel, que era a seguinte, que o tratamento cirúrgico do Parkinson é reservado para quando não se tem mais nenhuma alternativa. Essa era a frase que doutrinava a indicação, né? Então, muitas vezes a gente recebia o paciente com uma limitação motora muito severa. Então, as primeiras cirurgias, elas eram baseadas num tempo médio de doença de mais ou menos 10 a 12 anos de doença, se pensava ou se executava a cirurgia. E a partir daí foram aparecendo trabalhos de grande repercussão estatística, mostrando que talvez se a cirurgia fosse feita de uma forma mais precoce, o resultado fosse melhor. E mesmo assim, o precoce não significa tão cedo. Então se passou de 12 anos para mais ou menos 7 a 10 anos de evolução. E as coisas foram evoluindo nesse sentido, e vale salientar que é uma cirurgia altamente complexa, mas muito pouco agressiva. Os riscos são pequenos, né, de um procedimento. E com o passar do tempo, esse prazo foi se aprimorando mais, né? Então, hoje em dia, a gente tem o que a gente chama de guideline, que é os orientadores técnicos baseados em evidência, que suportam a indicação. Obviamente, a indicação da cirurgia ela não é baseada num único critério, são vários critérios que devem ser observados, né? Mas o FDA americano, que é o órgão de saúde máximo dos Estados Unidos, que determina basicamente o que deve e o que não deve ser feito no mundo, o Brasil segue muito isso, ele fala que a partir de 4 anos de diagnóstico da doença e complicações motoras, e aí são várias, né? A gente chama de flutuações motoras, que é a falta da regularidade do tratamento ou efeitos adversos das medicações. Enfim, existe uma série de outros critérios, mas a partir de 4 anos de doença e complicações motoras, a gente já poderia pensar na cirurgia. Claro, com o entendimento que também a cirurgia não é curativa, a cirurgia ela melhora o sintoma, basicamente no melhor efeito da dopamina que se toma, quer dizer, a cirurgia mimetiza o melhor efeito da dopamina, mas ela prolonga muito a vida útil de qualidade de vida desses pacientes, né? Eu já visto esse paciente de 2004, era um Parkinson juvenil que eu operei, com 48 anos, hoje ele tem 68 anos e continua usufruindo da terapia, né? Vale a pena também ser descrito que os fenômenos de tremor, eles respondem muito bem à cirurgia. Num percentual um pouco menor, mas também respondem bem, os fenômenos de rigidez, né? A instabilidade postural, a gente tem uma dificuldade grande, a dificuldade de marcha e as quedas com tratamento cirúrgico, mas tremor e rigidez funciona muito bem. E a gente nunca deve deixar de pensar na cirurgia como parte do arsenal terapêutico, porque ela, sim, melhora muito a condição de vida desses pacientes e reduz no momento em que a gente não tem mais expectativa de ampliar o uso de medicação, a gente consegue reduzir o uso de medicação com uma melhora motora, né? É uma situação um pouco impensada naquela fase da doença sem esse recurso cirúrgico. Se me permite Claro. contribuir, o doutor Alexandre comentou que foi o pioneiro aqui em 2004, mas acho que é importante lembrar que a cirurgia existe nas técnicas atuais desde 95, pelo menos aprovado. Então isso é interessante porque muita gente não conhece sobre a cirurgia. Posso fazer um adendo? Por favor. De novo, história. Eu sou muito interessado em história. O primeiro caso em humanos de estimulação cerebral profunda foi realizado em 1993. E ele completou 30 anos agora. Ele foi realizado num centro neurocirúrgico de excelência que é na cidade de Grenoble, na França. Eu tive o prazer de participar dos 30 anos desse primeiro caso, que foi muito exitoso. Então eu comentei do uso comercial, quando a cirurgia foi aprovada para ser usada em larga escala, não como experimental. E foi um trabalho muito longo de pesquisa até se chegar a esse primeiro caso, e a pesquisa foi realizada em grande parte em primatas, em macacos, que se consegue
mimetizar um quadro de Parkinson muito semelhante a humanos, e é o modelo animal mais fiel a humanos que se tem, né? Porque tentar criar um quadro parkinsoniano num coelho, num rato, não é tão similar, né? Então foi uma pesquisa muito longa e muito difícil para que se evoluísse para um quadro. Mas só um comentário, né? A cirurgia antiga do Parkinson, a gente chamava de cirurgia lesional ou cirurgia ablativa. Então a gente botava um eletrodo e naquele lugarzinho que a gente hoje estimula, é um lugar que tem um efeito inibidor. Então, como ele não funciona, ele não está inibindo. Aquela parte do cérebro está muito excitada. Então, se a gente queimasse aquela parte do cérebro, também funcionava, porque iria diminuir a excitação e melhorar o sintoma. As dificuldades eram, não se podia fazer dos dois lados do cérebro, né, porque comprometia muito a voz. Então, a gente tinha que escolher o pior lado do paciente e só fazia de um lado. E o cérebro, ele tem o objetivo de tentar reorganizar aquilo, né? Então, muitas vezes se fazia uma lesão e o paciente, alguns anos, ia retornando à doença porque o cérebro tentava reorganizar aquela lesão que se criou. Bom, mas para queimar aquele local, a gente colocava um eletrodo e fazia um estímulo para ver se o lugar era bom, né? Então a gente estimulava, parava o tremor, esse é um lugar bom e seguro para queimar. E eu fiz isso por muitos anos. Até que teve um grupo que pensou, mas se a gente estimula e produz um efeito, por que queimar? Por que não estimular sempre? E aí que se idealizou a coisa de estimulação cerebral profunda, né? Essa história é muito bonita, assim, no objetivo sempre de achar alguma arma medicamentosa ou terapêutica que possa contribuir mais para essa doença que causa tanto sofrimento nesse número tão grande de pacientes, né? Eu comentei então sobre o ano justamente por isso, chamar a atenção que já é uma terapia bem estabelecida. Exatamente. Já tem muitos estudos, já tem 30 anos, agora vai fazer ano que vem, né, 30 anos já de aprovação nos Estados Unidos pelo FDA. Então, apesar de ser pouco conhecida, é uma ferramenta bem estabelecida e que até o momento é o melhor tratamento, quando bem indicado. Então, infelizmente, apenas 20% dos pacientes com Parkinson podem ser submetidos a esse tipo de cirurgia. Então, existem vários critérios que o próprio neurologista trabalha para poder indicar para o neurocirurgião. Então, precisa ter pelo menos 4 anos de doença. Isso por quê? Porque no início tem muitas doenças que se parecem com Parkinson. A gente tem que ter a garantia que não é essas outras doenças, tem que ser Parkinson. Além de que, com menos de 4 anos, dificilmente o paciente ele tem um grau de severidade dos sintomas suficiente para se submeter a esse risco de cirurgia. Então, a gente tem que sempre equilibrar risco-benefício. Tem que ter uma resposta positiva ao tratamento, porque o DBS ele vai dar aquela melhor sensação que a medicação dá, mas sem os efeitos colaterais, sem usar a medicação muito frequente, sem ter encurtamento da dose, enfim. Tem que ter uma boa rede de apoio. Então, é um paciente que vai ser submetido à cirurgia, ele precisa ser programado. Então, é uma cirurgia, mas que vai modular a eletricidade cerebral. Então, é conectada a uma bateria. E essa bateria, o neuro, depois que acompanha, que vai programar, seja neurocirurgião ou neurologista. Então, ele precisa ter uma regularidade de acompanhamento. Alguns efeitos colaterais podem não ser percebidos pelo próprio paciente, só pelo acompanhante, o familiar. Então, por isso que é muito importante alguém próximo. E, infelizmente, essa é a parte que mais limita, é que tem alguns sintomas que não melhoram ou podem piorar após a cirurgia. Então, alteração de memória, alteração de fala, alteração de deglutição, equilíbrio, caminhada. Claro, isso depende de cada paciente, tá? Mas esses sintomas eles podem piorar e, eventualmente, uma cirurgia com a ideia de tentar melhorar um determinado sintoma pode piorar o outro e acabar gerando um prejuízo muito maior na funcionalidade daquele paciente. Por isso que 20% essencialmente podem fazer a cirurgia. E isso envolve, então, uma avaliação pré-operatória muito minuciosa. Tem alguns casos que são fáceis, tem outros que são bem mais complicados para conseguir identificar de fato se pode ou não ser submetido àquela cirurgia.
No nosso centro da PUC, nós costumamos fazer uma avaliação inicial com neurologista, neurocirurgião, fono, psiquiatra e neuropsicólogo, para ter essa ampla avaliação cognitiva, da fala, da deglutição, psiquiátrica e da parte neurocirúrgica e neurológica. Por isso a gente vê a importância de se ter muita pesquisa sobre dos pacientes terem essa relação próxima com os médicos, né? Tá sempre se consultando, se atualizando e, claro, da evolução tecnológica, enfim, a importância da ciência estar sempre trabalhando, né? Até o Dr. Alexandre comentou anteriormente desse caso super famoso que é do ator Michael J. Fox, que tem uma fundação, inclusive, que faz pesquisas, né, sobre a questão da doença de Parkinson, para justamente buscar melhores tratamentos, evolução dos tratamentos, enfim, e até de repente descobrir a causa eventualmente, né? Seria bastante interessante, imagino. E o Hospital de Clínicas foi escolhido recentemente, agora até o motivo do nosso programa, a gente vir falar sobre a doença de Parkinson aqui, foi essa escolha do Hospital de Clínicas para participar desses estudos nesse ano. Não sei se vocês imagino que deviam estar por dentro disso, né, doutor Alexandre? É importante tu falar isso, assim, por ser uma doença que ainda carece de um tratamento, vamos dizer assim, curativo ou de outras ferramentas que possam ser mais eficazes, o investimento em pesquisa é fundamental. É fundamental o investimento e o interesse por pesquisa, né? Falando de novo no ator Michael J. Fox, a gente fala muito nele, ele possui uma fundação que é a fundação de pesquisa que mais investe de forma privada em pesquisa de Parkinson no mundo. Então ele tem um recurso financeiro para pesquisa muito grande e é louvável o investimento que ele faz em pesquisa para Parkinson, né? E isso existe uma tentativa muito grande em trazer isso para outros países, né? E é o que acontece no Hospital de Clínicas, né? O Hospital de Clínicas foi eleito para, vamos dizer assim, coordenar uma pesquisa nesse sentido e tem investido também nessa área, e é de extrema importância que se pense sempre nisso para que se possa, de novo, minimizar o sofrimento dessas famílias, né? Só fazer um complemento que o doutor Yuri falou, que eu acho importante, né? Quando se pensa assim no insucesso da cirurgia, isso é importante, assim, por que a cirurgia não tem um resultado tão bom? Boa parte das vezes é porque ela não foi indicada de forma precisa. Por isso que essas avaliações pré-operatórias multidisciplinares, elas são essenciais, né? Uma cirurgia bem indicada, com certeza tem um resultado melhor, né? A gente tem vários locais em que a cirurgia pode não ser exitosa, né? Pode ser na indicação, na execução, na programação. A cirurgia tem dois momentos muito distintos. Uma é implantar o sistema e a outra é programar o sistema. Então, se o sistema é bem implantado, mas ele não é bem programado, a cirurgia não vai funcionar. Então, por isso a necessidade de ter um grupo que seja familiarizado com essa tecnologia, que saiba a programação, que o paciente esteja disponível no sentido de ter uma proximidade, né? Existe uma máxima, nunca operar um paciente que não tenha um acesso fácil ao centro, vamos dizer assim, que realizou a cirurgia, porque ele vai precisar de contato, ele tem um sistema implantado, um sistema elétrico, um sistema que tem bateria. Então existem vários fatores que têm que ser muito bem entendidos para que o resultado seja bom. Por isso que não é uma cirurgia universal, como todos os pacientes têm indicação, não. É um grupo bastante preciso de pacientes que têm essa indicação para ter sucesso no resultado. A gente falou já sobre os tratamentos, agora sobre a cirurgia também, que são para melhorar a qualidade de vida dos pacientes. Eu queria trazer também para a nossa conversa um aspecto que não é conhecido, acho que por muitas pessoas. Imagino que, claro, as pessoas com doença de Parkinson devem saber, mas para quem está nos assistindo e de repente está querendo se informar mais sobre a doença, existem os utensílios adaptados também para as pessoas que têm doença de Parkinson, que é bastante importante porque pessoas que não têm essa doença não pensam que comer alguma coisa, tomar um banho pode ser uma tarefa difícil para principalmente quem tem essa rigidez muscular, os tremores. Então acho que é importante a gente falar sobre isso também, né, doutor Yuri? Claro, com certeza. Então, além do tratamento medicamentoso, o tratamento cirúrgico, a gente sempre deve pensar também nos tratamentos não farmacológicos, né? Então, basicamente, a reabilitação. Então, é essencial, falando um pouco antes de utensílios,
mas reabilitação fonoaudiológica, então um acompanhamento com fono para trabalhar a capacidade de falar e de deglutir é essencial. A dificuldade de engolir é a principal causa de mortalidade e morbidade dos pacientes com Parkinson. Então, na grande maioria das vezes, eles não notam a dificuldade para engolir. E quando faz uma avaliação fonoaudiológica encaminhado pelo médico assistente, já começa a notar que já tem algumas alterações que podem já ser trabalhadas para melhorar e evitar uma piora, e às vezes até precisa já de uma mudança em hábitos alimentares. Então, alguns pacientes invariavelmente vão precisar de fono regular, semanalmente, para fazer exercícios, acompanhar e modificar a consistência da alimentação e da água. Se isso não for feito da forma mais adequada, então eventualmente engasgos, mesmo que não sejam notados, o que a gente chama de microaspirações, o paciente não nota e aqueles pequenos resíduos de alimentos e de águas acabam indo para o pulmão, causa pneumonia e internações. Internações prolongadas, uso de antibiótico, infecção, tudo isso vai piorando cada vez mais a saúde cerebral. Além disso, de reabilitação, fisioterapia é essencial. Então, as medicações, o tratamento cirúrgico, eles têm uma potencial melhora dos sintomas de equilíbrio, de caminhada, mas não tão significativamente quanto a rigidez, a lentidão e o tremor. A fisioterapia é que tem um papel mais importante nesse momento. Então é essencial também, quanto mais precoce possível, melhor, fazer o acompanhamento com fisioterapia com ênfase em marcha e equilíbrio. E claro, as atividades aeróbicas, como eu tinha comentado, a dança, a luta, atividade com esteira, já vai auxiliar bastante nesse sentido. Tá? E no ponto de utensílios que tu tinha comentado, aí entra uma outra especialidade que infelizmente a gente tem muito pouco aqui no Brasil, que é a terapia ocupacional. Então iria auxiliar muito nesse sentido, de avaliar a casa da pessoa com Parkinson, justamente com os familiares, avaliar os pontos de risco, ou seja, disposição de móveis, tapetes, colocação de algum anteparo que ele deva segurar no caminho para o banheiro, por exemplo, luzes durante a noite para quando ele levanta para ir para o banheiro. Tá? Então isso seria extremamente importante se fosse mais bem trabalhado aqui no Brasil e a gente pudesse ter um acesso maior até pelo sistema de saúde. Né? Então, falando de alguns dispositivos específicos, já tem algumas colheres, ou na verdade talheres especiais, principalmente desenvolvidos para tremor essencial, mas também se utiliza para Parkinson, que são talheres que eles têm uma capacidade de estabilização maior. E a pessoa que vai utilizá-la consegue então evitar que derrame mais os alimentos e consegue ter uma qualidade de alimentação melhor. Isso não parece inicialmente impactar tanto na qualidade de vida, mas na verdade os pacientes falam muito sobre isso. Eles evitam ambientes sociais, evitam reuniões familiares, evitam se alimentar, porque de uma certa forma é constrangedor, as pessoas acabam chamando mais atenção, as pessoas ficam olhando e acaba gerando um ciclo, ela fica mais nervosa por causa disso. E aí treme mais, e aí derrama mais, e aí vira um ciclo. Então isso é extremamente importante. É uma das questões que a gente leva em consideração para o tratamento do tremor. O quanto isso está impactando, não só na qualidade de vida, mas também na qualidade emocional, social da pessoa. Em algumas pessoas que têm dificuldade de marcha, para caminhar, obviamente, podem necessitar de um auxílio, ou seja, uma bengala, um andador, às vezes, dependendo da gravidade dos sintomas, até cadeira de rodas, tá? Dependendo principalmente da duração da doença. E interessante que, de uma forma geral, vão ser os utensílios normais do dia a dia. Mas em uma determinada situação, que é chamado de congelamento de marcha, algumas pessoas com Parkinson, elas podem travar na hora que está caminhando. E aí o pé é como se estivesse grudado no chão. Ele não consegue avançar. O pé tá, por isso que o nome é congelamento, é como se estivesse congelado. Ele não consegue dar o próximo passo. Principalmente quando está passando por um local mais estreito, por um marco de porta, ou quando fica ansioso. E aí existem algumas bengalas nesse sentido, que elas auxiliam o paciente nesse momento.
Por algum motivo, que ainda não sabemos do ponto de vista fisiopatológico, esses congelamentos de marcha melhoram quando a pessoa tem um estímulo visual no chão. Provavelmente acredita-se que a questão da visão e da sensibilidade integra-se muito com o sistema de marcha, e por isso auxilia. O que eu quero dizer com isso é que existem algumas bengalas que têm um laser, ou às vezes até o próprio paciente pode utilizar um laser. E aí no momento que ele congela, ele aponta o laser para o chão, para o local que ele quer dar o passo, ou o local que ele quer passar por cima. E isso consegue, ele destrava naquele momento. Ou às vezes o que eu faço muito no meu consultório, explico para os familiares, coloca o pé na frente. Ele está com o pé travado, coloca o pé na frente e pede para ele passar por cima, e aí destrava. Então esses são outros auxílios que podem contribuir com a marcha do paciente, utilizando utensílios, como tu tinha comentado. Ultimamente tem se utilizado também alguns estudos mais recentes com luvas, algumas luvas especiais que também auxiliam no controle do tremor. E o futuro, eu acredito, principalmente já linkando a nossa área do DBS, é que existem alguns utensílios mais novos que eles emitem informações para o DBS do paciente. Então, por exemplo, um utensílio que nota que o paciente está tremendo. Aí ele manda informação para o cérebro, olha, não está funcionando direito, está tremendo. Seja porque ele adotou uma determinada posição ou porque a medicação parou de fazer efeito. E com esse estímulo que ele está mandando para o aparelho, obviamente isso já é programado previamente, e aí o aparelho identifica, se ele está tremendo, eu tenho que melhorar o tratamento dele. E aumenta o grau de estimulação e melhora o tremor. Então isso obviamente ainda está em estudo, poucos centros do mundo estão fazendo essas pesquisas direcionadas a isso, mas pelo menos eu sou um cara otimista em relação a isso e eu tenho uma perspectiva que isso vai ser o futuro do tratamento do Parkinson e do DBS. Pelo menos o momento que a gente vai presenciar esses avanços da tecnologia. Tem se investido muito em sistemas inteligentes, a gente chama, ou adaptativos, né? Que não só entregam um estímulo elétrico, mas eles também conseguem captar alguma forma de informação e consiga se autoprogramar para atender a uma demanda de maior ou menor necessidade, né? Esses aparelhos eles já existem de uma forma mais inicial, mas muito tem se investido nisso, né? Sempre linkando também com os marcapassos cardíacos, que inicialmente eram fontes de estímulo para a frequência cardíaca, e depois se criou um marcapasso com desfibrilador, que ele percebia um problema e ele mesmo atuava para reverter isso, né? Então isso é um grande investimento, né? Mas no que se refere a utensílios, também acho importante comentar, existem coisas muito sofisticadas, como talheres eletrônicos que compensam movimentos pendulares, né? Mas existem coisas muito simples que podem auxiliar nos tremores. Obviamente, a gente sempre tem o tremor essencial, que é o tremor de ação mais intenso, mas que ajuda para coisas parkinsonianas. Mas uma grande fábrica aqui do Rio Grande do Sul, de talheres, ela fez uma pesquisa e botou em prática um talher totalmente mecânico, sem nada eletrônico, que visa minimizar ou melhorar a qualidade do seu uso, né? Então é um talher mais pesado que os talheres normais, é um talher mais largo, que facilita a pegada, é um talher onde o garfo tem... as pontas do garfo, elas são mais juntas e são mais côncavas, então o alimento não tem uma chance maior de cair daquele garfo. Então são coisas muito simples assim que podem facilitar, porque é impensável para qualquer pessoa ter que passar a comer num lugar fora de colher, né? E isso leva a, acho que, uns sintomas que não é definitivamente um sintoma, mas pode ser interpretado, que eu acho um dos mais graves do Parkinson, que é a reclusão. É a falta do desejo, do prazer ou do interesse de sair por constrangimento,
né? Porque não consegue levar uma colher, um garfo à boca que o alimento cai, não consegue tomar um líquido sem ser com o copo apoiado, né? Então a reclusão é um sintoma que penaliza demais esses pacientes e os familiares também, porque a família toda sofre, né? O Parkinson é uma doença familiar, ela afeta toda a família, né? Então não é incomum que tenha que se tratar a família também, né? A família procure recursos de apoio psicológico e emocional para poder todos juntos ter uma qualidade de vida melhor. Porque o lado emocional no paciente com Parkinson, a instabilidade emocional de qualquer origem, pode ser ansiedade, depressão, estresse, raiva, vai repercutir no movimento, vai piorar a qualidade do movimento, né? Com certeza, e qualquer pessoa, né, todos nós queremos sempre manter a nossa independência e nossa autonomia, independente da idade, então muito bacana a gente falar sobre isso, a importância disso e que cada vez mais tenham novos tratamentos, novos utensílios, novas tecnologias. Eu gosto de me manter otimista também, Dr. Yuri, para que essas pessoas possam ter cada vez mais qualidade de vida, como todos nós queremos ter e todos estamos sujeitos, temos chance de algum dia desenvolver essa doença ou outras, enfim, né? A gente já chegou ao final do nosso programa, então gostaria de agradecer muito a vocês dois pela participação, doutores. Realmente muito legal esse assunto, com informações novas, né? E acho que é sempre importante a gente fazer essa conscientização para quem está nos assistindo e essa desmistificação que o doutor Alexandre comentou bastante. Então, mais uma vez, muito obrigada pela participação de vocês e a gente vai então nos despedindo de quem está nos acompanhando aí de casa. O TV Câmara Entrevista de hoje fica por aqui, mas na próxima terça-feira você segue com a gente para ver novos assuntos que podem ser aprofundados. Então, não deixem de conferir a nossa programação acessando o nosso canal no YouTube, que é o TV Câmara Porto Alegre, e muito obrigada pela sua companhia e até a próxima edição.